Dear friends, today we are gathered to talk about the topic of death. Queridos amigos, hoje nós estamos aqui reunidos para falar sobre o assunto a morte. It is a very important topic, one of the foundations of spiritual philosophy. Esse é um tema muito importante, uma das fundações, uma das bases da filosofia espiritual. And it is also something that all people will have to face in this way or another in their life. E também é uma coisa que todos nós vamos ter que encarar, todos nós vamos passar por isso de uma maneira ou de outra. Many people find it frightening, Muitas pessoas acham esse tema ameaçador, but it is also attractive because it sets certain puzzles and mysteries before our mind. mas também tem a sua atração, porque cria alguns quebra-cabeças e alguns mistérios na nossa mente. It is, I think we can say, one of the eternal questions. Eu posso dizer que é uma questão, uma pergunta eterna. These eternal questions are the questions like, what am I? E essas perguntas eternas é: quem sou eu? Where do I come from? De onde eu venho? Where am I going to go after this life, which is the topic of our meeting today? Para onde eu vou depois dessa vida, que é justamente o assunto da nossa apresentação de hoje. And what do I have to do with my life now? E o que eu tenho que fazer com a minha vida agora? And these questions are sometimes called eternal questions, but it's not because nobody has ever found an answer. Essas perguntas são chamadas perguntas eternas, mas não é pelo fato de que ninguém nunca encontrou uma resposta. I think these are questions that every human being and every new generation has to find the answer on their own, by themselves. Eu acho que essas perguntas, cada ser humano, cada pessoa tem que encontrar por si mesmo essas respostas. The real answers to these questions we cannot read in a book or see in the screen. As verdadeiras respostas para essas perguntas, nós não podemos achá-las num livro ou ver numa tela. They have to be born inside us as a result of our effort. Eles têm que nascer de dentro de nós como resultado do nosso esforço. Very luckily and very fortunately for us, there have been people on earth who studied all these things and found answers. E, felizmente para nós, houve pessoas que encontraram respostas. And they also left for us some parts of their knowledge in the books and the spiritual teachings. E eles também deixaram parte do seu conhecimento nos livros e nos ensinamentos espirituais. H.P. Blavatsky, in her very important book called The Key to Theosophy, has this quotation. A Helena Petrovna Blavatsky, no seu livro A Chave para a Teosofia, tem a seguinte citação. There is a question. You speak of adepts as being an exception to the rule of our general ignorance. Então existe a pergunta, você fala de adeptos como sendo seres que são exceções à regra do desenvolvimento espiritual. Do they really know more than we do of reincarnation and afterstates? Será que eles sabem mais do que nós a respeito da reencarnação e dos estados depois da morte? And then she gives the answer. Então ela responde, They do indeed. eles de fato sabem. By the training of faculties we all possess, but which they alone have developed to perfection. Através do desenvolvimento de capacidades que todos nós temos, mas que eles desenvolveram essas capacidades em perfeição. They have entered in spirit these various planes and states we have been discussing. Eles entraram nos vários planos, nas várias dimensões que nós temos discutido. For long ages, one generation of adepts after another has studied the mysteries of being, of life, death and rebirth. Então, gerações de adeptos, através dos tempos, estudaram essas questões sobre o que é a vida, sobre o que é a morte. And all have taught in their turn some of the facts so learned. E
todos eles trouxeram alguma coisa para nós em termos do conhecimento que eles adquiriram. So that there are many reasons why this topic is especially important. Então, há muitas razões pelas quais esse assunto é extremamente importante. And one of them is, just as we often say that our happiness and the truth that we are looking for is inside us, E uma das coisas é que, como a gente diz que a nossa felicidade e a verdade que nós estamos procurando está dentro de nós, and we don't have to look for it somewhere outside in the external world, e nós não temos que procurá-la fora no mundo externo, but instead we should remove the obstacles that do not allow us touch this truth or this happiness that is inside us. mas na verdade nós temos que remover os obstáculos que não permitem que nós tenhamos acesso a essa felicidade, essa verdade que está dentro de nós. So using the same idea, we can say that immortality is something that we can gain if we destroy the illusion of death. E, fazendo um paralelo, nós podemos dizer que a imortalidade é algo que a gente pode ganhar através de destruir a ilusão da morte. And how do we remove the illusion? Well, we gain real knowledge and real understanding. E como remover essa ilusão? Ganhando o verdadeiro conhecimento, a verdadeira compreensão. Well, having said this in the way of introduction, I would like to point out that, in my view, there are some paradoxes in our attitude to this topic of death. Então, dizendo essas palavras como introdução, eu gostaria de mencionar alguns paradoxos em relação a nossa atitude em relação a esse tema da morte. The first one is that, as I already mentioned, it's really very important thing for all of us, for every human being. O primeiro deles é que é uma coisa realmente importante para todos nós, seres humanos. But at the same time, we very often avoid thinking about it. Mas muito frequentemente nós evitamos falar sobre ele. We avoid even touching this topic and sometimes pretend that it doesn't exist. Nós evitamos tocar nesse assunto e às vezes até fingimos que não acontece, que não vai acontecer. So there are many things in our earthly life to which we prepare very carefully. Há muitas coisas na vida terrena que nós preparamos com bastante cuidado. If we go on holiday, we choose the place very carefully. We find out about accommodation, food, transfer, many things. Se nós vamos sair de férias, nós escolhemos cuidadosamente o lugar, a acomodação, o transporte, todas as coisas necessárias para a nossa viagem. So we try to really make sure that everything is as comfortable as possible. E dessa maneira, nós tentamos nos assegurar que a nossa viagem será o mais confortável possível. If we find a new job or if we move to another place to live, se nós então estamos num novo emprego ou se nós mudamos de casa, we usually make a whole research trying to make sure that everything is just as we want as much as possible. Então, nós fazemos toda uma pesquisa de forma a nos assegurarmos que as coisas são como nós queremos. Well, of course, the moment of passing away of this transition is much more important than holiday, new job or a new house. E claro que o momento da morte, o momento de passagem, é muito mais importante do que férias, um novo trabalho ou uma nova casa. At the same time, probably we may agree that we know very little or almost nothing about what is waiting for us. E, ao mesmo tempo, nós podemos concordar que sabemos muito pouco a respeito do que nos espera depois dessa passagem. But at the same time, it seems we are either not interested in this or avoid touching this topic or thinking about it on purpose. E aparentemente, a contradição é que a gente evita pensar nisso ou finge que isso não vai acontecer. Another paradox, as it seems to me, is that we all know that this is something that will surely happen.
E o outro paradoxo, que nós temos completa certeza que isso vai acontecer. There is an idea that we can often hear that nothing in our life is really sure except for one thing. This is that it's going to end. E há um ditado popular, né, que nada na vida é seguro, a não ser que você vai morrer. But at the same time, it seems that almost no one, it seems, really realizes what it means. Mas, aparentemente, nenhum de nós realmente percebe o que isso significa. So I think and I feel there is a huge difference between being informed about something and really understanding something. Então, eu acho que tem uma grande diferença entre ser informado a respeito de uma coisa e realmente saber. It's like earth and sky. It's like? It's like heaven and earth. Very different. É como o céu e a terra, coisas muito diferentes. If we have information, this information doesn't change us. Se nós temos uma informação, essa informação não nos muda, não nos transforma. It's very good to have good, correct information, but it's just the first step. Claro que é bom ter a informação correta, mas isso é apenas o primeiro passo. Understanding is something that really changes us. Mas a compreensão é algo que realmente nos modifica. But this understanding doesn't come from listening or reading. Mas essa compreensão não vem nem de escutar, nem de ler. It has to come through reflection. We have to make an effort to transform ourselves. E ela vem da reflexão. Nós temos que fazer um esforço de transformar a nós mesmos. We can make an example. There is a difference between reading about climbing Everest or watching videos on the internet about climbing Everest and actually climbing there yourself. A gente pode dar um exemplo. Há uma diferença muito grande entre você ler alguém escalando o Everest ou até assistir um vídeo de alguém escalando o Everest ou você mesmo ir lá escalar o Everest. So we all have this information, but we don't really realize it, I think. E, então todos temos as informações, mas não percebemos realmente. In Tibetan Buddhism, there is a fundamental book called Lamrim. Há um livro fundamental no budismo tibetano chamado Lamrim. And I think this tradition in general and this book in particular attribute great importance to this topic of death. O budismo em geral dá muita importância ao tema da morte e esse livro especialmente. Especially in the first volume, there is a chapter devoted to this subject. Especialmente no primeiro volume, no primeiro capítulo do primeiro volume, no primeiro volume tem um capítulo dedicado a esse tema. And there is one quotation that I would like to give. Então há uma citação que eu gostaria de apresentar. Although we all are aware that death will eventually come, apesar de que todos estamos conscientes de que a morte eventualmente virá, but thinking daily, I will not die today, I will not die today either. Mas nós pensamos diariamente, não vou morrer hoje, no dia seguinte, não vou morrer hoje. Until the very death we tend to believe that we will not die. Até que chegue a própria morte, nós tendemos a acreditar que ela não vai chegar. There was a great yogi in Tibet called Milarepa. Houve um grande yogi no Tibete chamado Milarepa. He lived about 1,000 years ago. Ele viveu há 1000 anos atrás. And he said this. E ele disse: Strong and healthy, who thinks of sickness until it strikes like lightning? Aqueles fortes e saudáveis não pensam a respeito da doença até que a doença os ataca diretamente. Preoccupied with the world, who thinks of death until it arrives like thunder? Preocupados com o mundo até o momento que ela chega como um trovão. So, really, philosophers in different traditions and different spiritual teachings have been thinking about this topic. Of course, it doesn't belong only to Buddhist tradition. Filósofos das diferentes tradições vêm pensando e falando sobre esse assunto, e isso não é um tema apenas budista. There is a very famous phrase, memento mori, that comes to us from Latin.
Há uma frase bem importante chamada momento mori, é uma expressão que vem do latim, and it indicates that it's not enough just to read about something and agree about something, but we have to remember about it. e indica que não é suficiente ler, nós temos que lembrar. Just to hear about this idea and agree with it and keep living our life dealing with day-to-day routine, it is not enough to change ourselves and to change our life. Então, ler sobre essas coisas e viver a nossa vida do dia a dia como se nada tivesse acontecido, realmente não nos muda, não nos transforma. Another paradox that it seems to me that we don't really know what is going to happen to us after the end of this life. E um outro paradoxo é que nós realmente não sabemos o que vai nos acontecer depois dessa vida. But at the same time, it seems that everyone, or almost everyone, have some fear about this phenomenon. Mas parece que muitas pessoas, ou quase todo mundo, tem um medo a respeito disso. And very often people say, I'm not afraid of it, I don't even think about it. Muitas vezes as pessoas dizem, eu não tenho medo, mas eu não penso a respeito do assunto. And in the light of the above that I just mentioned, it seems to me not an achievement, but a symptom, rather. E já que você não pensa, isso é um sintoma do próprio medo. And if we look at the dialogue called The Apology of Socrates by Plato, se nós vemos o diálogo Apologia de Sócrates, escrito por Platão, we can read, "For to fear death, my friends, is only to think ourselves wise without really being wise." Se nós tememos a morte, meu amigo, é somente pensar que nós somos sábios sem sermos realmente. For it is to think that we know what we do not know. Porque é pensar que nós sabemos aquilo que nós não sabemos. For no one knows whether death may not be the greatest good that can happen to man. Porque ninguém sabe se a morte é o melhor bem, a coisa mais maravilhosa que pode acontecer para o ser humano. It is often said that we are afraid of something we don't know, and this is the source of our fear. É dito que nós temos medo daquilo que nós não conhecemos e que, como nós não conhecemos, isso é a fonte do nosso medo. But I'm not sure that it is a satisfactory answer in this case. Mas nesse caso, eu tenho dúvida se é a resposta satisfatória. We don't know what we are going to eat for dinner in 2 days or next week. Nós não sabemos o que nós vamos jantar em 2 dias ou na semana que vem. We cannot say that we are afraid of our dinner. Mas nós não podemos dizer que nós temos medo do nosso jantar. So there must be something else here that is the cause of this fear. Então deve haver algo mais que é a causa desse medo. And I think in this book called Lamrim, the Tibetan Buddhism tradition, we can find a precious insight to this question. E eu acho que nesse livro chamado Lamrim, nós podemos encontrar insights ou percepções preciosas a respeito desse tema. Among other things, it explains that it is our attachment to life that causes this fear. E, em outras palavras, diz que é o nosso apego à vida o que causa esse medo. And one more seeming contradiction that I would like to mention is that on the one hand we all want happiness and all people are looking for happiness. E outra contradição aparente é que, se por um lado todos nós procuramos a felicidade ou parecemos estar procurando a felicidade, and our civilization very thoroughly investigates all the aspects of our external life. E a nossa civilização investiga de uma maneira bastante completa todos os aspectos da nossa vida externa. At the same time, it seems that happiness really successfully eludes us. Mas, aparentemente, a felicidade nos ilude. At least we can make this conclusion if we look at the picture of life on our planet at the present period in general. E nós podemos olhar a condição presente das pessoas no nosso planeta hoje e ver que isso é um fato. However, life has the opposite side. Mas também a vida tem o lado oposto. And we rather stubbornly tend to ignore it. E nós, de uma maneira teimosa, tentamos ignorá-lo.
We do it as individuals, as a society, as a civilization. Nós fazemos isso como indivíduos, como uma sociedade, como uma civilização. What if we try to examine it, this opposite side of life? E será que não devemos analisar esse outro lado da vida? By studying all the time only one side of human existence, we cannot comprehend the entire phenomenon. Analisando só os aspectos externos, nós não conseguimos entender o verdadeiro fenômeno. To achieve it, we must study it in its fullness. E para conseguir compreender, nós temos que estudar de uma maneira mais completa. In the letters of the sages of the East called Mahatmas, which an Englishman called Alfred Sinnett received in the 19th century, there is a very important phrase about this. Em cartas escritas por seres chamados Mahatmas, seres muito evoluídos chamados Mahatmas, cartas recebidas por Alfred Sinnett no século passado, tem uma frase muito importante. It says, "He who holds the keys to the secrets of death is possessed of the keys of life." E é dito, aquele que tem as chaves do segredo da morte tem as chaves do segredo da vida. So these are the keys that it seems that we are missing. E parece que essas são as chaves que nos faltam. And here is a very precious indication of where we can find them. E aqui há uma indicação precisa de onde encontrar essas chaves. Well, there is a vast number of books in the Theosophical tradition, in the tradition of ancient wisdom that deal with this topic. E há uma vasta literatura na sabedoria antiga que lida com esse tópico. And this subject is very tightly connected with the topic of reincarnation. E esse tema está completamente ligado ao tópico da reencarnação. So sometimes we can hear a question: why should we believe the knowledge that we can get from these traditions, from the tradition of ageless wisdom, on death and on reincarnation and on our existence between? Então, às vezes a gente pode se perguntar por que devemos acreditar acreditar nas informações dessa tradição chamada sabedoria antiga a respeito, por que nós podemos achar que elas são verdadeiras? Especially people of more materialistic outlook can often ask this question: where is the proof? E pessoas com uma perspectiva mais materialista podem levantar a questão: onde está a prova? And we can answer in several ways, and I would like to suggest some ideas about it. E nós podemos responder isso de diversas maneiras, e eu gostaria de sugerir algumas ideias a esse respeito. Well, first of all, there is the law of cycles, which is universal. Primeiro, existe a lei dos ciclos, que é uma lei universal. And everyone who is at least a little observant will see that everything in the world follows this law of cycles. E se você tiver um pouco de observação, você vai ver que tudo na vida segue essa lei dos ciclos. Obviously, a human being is a part of the system, so naturally and inevitably we have to follow the same law. E o ser humano, ele é parte do sistema, então, inevitavelmente, nós temos que seguir também essa lei dos ciclos. And so we can say that death follows life and life follows death. Então, nós podemos dizer que a vida segue a morte segue a vida. As well as the new life will also end in its turn, and the period of out-of-body existence waiting for us again. E também a próxima vida também vai se terminar e vai ter um período entre vidas. So although there is no object in the world that we can present as a proof, it seems logically inevitable. Apesar de não haver uma prova concreta que você possa apresentar, parece completamente lógico. Another proof we can find by impartially studying the primary texts of the world, religions and spiritual philosophies. E outra prova é quando você estuda em profundidade os textos das várias tradições religiosas do mundo. If we compare the statements on the subject made by the sages of the East, of antiquity,
different religious traditions. Se nós, principalmente se nós compararmos as afirmações dos sábios da antiguidade, especialmente do Oriente. Socrates, in the dialogue called Phaedo, says, Sócrates, num diálogo chamado Phaedo, diz: "There is an ancient doctrine that our souls exist in another world, entering it from here, and then re-enter this world and are born again from the dead." Então ele diz: há uma sabedoria, uma antiga doutrina de que a nossa alma existe em outro mundo, entrando a partir de lá e nesse mundo e depois saindo e nascendo de novo depois da morte. And then he proves this idea by unshakable logic, as Socrates usually does. E ele prova essa verdade com uma verdade, com uma lógica inquebrantável, como é próprio de Sócrates. And at the end of this sequence of conclusions, he says to his friend, E no fim, nas suas conclusões, ele diz para os seus amigos: "In that way too, then, we are agreed that living people are born from the dead no less than dead people from the living." Então, nós podemos concordar que as pessoas vivas nasceram a partir da morte e que as pessoas morrem e vão nascer de novo. And we thought that if this were the case, it would be sufficient evidence that the souls of the dead must exist somewhere whence they are born again. Então, nesse sentido, fica claro que as almas dos mortos devem existir em algum lugar antes que eles nasçam de novo, que eles nasçam. I think, Socrates, that must follow from our admissions, says his friend. Então, Sócrates, um amigo de Sócrates diz: That must follow from our admissions. então, isso é a consequência do nosso pressuposto, do raciocínio que estamos seguindo. So he agreed that logically this is an inevitable conclusion. Então, logicamente, essa é uma conclusão inevitável. And then Socrates, almost word for word, repeats the words of the words from the second chapter of the Bhagavad Gita. Então, o Sócrates repete praticamente palavra por palavra as palavras do segundo capítulo do Bhagavad Gita. The end of birth is death, the end of death is birth. O fim da vida é a morte, o fim da morte é a vida. So this is just one of the countless examples of the evidence of the universal character of this knowledge that we can get by comparative study. E isso é uma evidência, isso é uma prova das evidências que nós podemos retirar através de um estudo comparativo das várias tradições. And so we see if all these very respected and well-known people honored by the people who lived at the same time with them. Então nós vemos que essas pessoas muito respeitáveis e honradas pelas pessoas da sua época, people who belong to different epochs, different nations, pessoas que nasceram em diferentes épocas, em diferentes nações, they were speaking about this topic and they were saying the same things. Eles estavam todos falando sobre esse assunto e dizendo mais ou menos a mesma coisa. Then the question is, how can we really imagine that they were all wrong and they were all wrong in the same way? Então a gente pode imaginar como que eles podem estar todos errados e todos errados ao mesmo tempo, em diferentes épocas, todos eles estavam falando a mesma coisa errada. Or otherwise, maybe they were trying to deceive their nations that they were talking to and also were doing it in exactly the same way. Ou talvez eles estivessem tratando de tirar as ilusões das pessoas da sua época e falando da mesma maneira. Well, this would be completely unreasonable, to put it very mildly. E isso seria uma coisa não razoável. And if all these wise men, all these luminaries were saying the same things, then probably that is the way it is. Então, se nós encontramos essas pessoas luminosas dizendo mais ou menos a mesma coisa, provavelmente é a verdade. Another evidence is that there are people in the world who actually remember some facts of their previous lives.
E outra evidência é que há pessoas no mundo que realmente se lembram de fatos das suas vidas anteriores. Obviously, there are many people who simply fantasize about these things. They see a dream and they think that they were Napoleon or somebody else. É claro que há muita gente também que fantasia, tem sonhos, que foram Napoleão e coisas desse tipo. But there is a number of people in the world who really remember something. Mas há algumas pessoas que realmente se lembram de coisas do passado. And small percentage of these memories, I think, are recorded on paper or in some electronic format. E algumas dessas lembranças estão gravadas, estão escritas, estão preservadas. And some part of those are actually confirmed and checked. E muitas dessas informações foram confirmadas e checadas. So I think if we take only the confirmed cases and put them all together, then we will see that they are rather numerable. E se nós pegamos somente os casos completamente confirmados, nós vamos perceber que eles são bem numerosos. Maybe in future there will be an international database with all these cases that were confirmed that people can read about and learn from it. E talvez no futuro haja uma base de dados com todos esses casos que foram confirmados e as pessoas possam ler a respeito deles. But in any way, I think it is impossible to claim that all those cases are simply illusions or mistakes and be honest. E acho que realmente é muito difícil você achar que todos esses casos são ilusões e que são casos não honestos. And one more reason that I would like to suggest is that, and it's a very important reason I think, is that there are people who simply know that it is true, they have this inner knowledge. E outra situação é que há pessoas que simplesmente sabem que isso é verdade, têm esse conhecimento que vem de dentro. They know for sure that they lived before and they will exist after this life ends. Eles sabem com certeza que viveram antes e sabem que vão nascer de novo depois que essa vida terminar. They may not know how, why, or have any details, but it is impossible to explain to them that it is wrong. Eles talvez não saibam nem como, nem onde, mas talvez seja impossível explicar para eles que não é assim. And this knowledge has been with them when they were born, and it will be with them at the moment of their death. E esse conhecimento já estava com eles quando eles nasceram e vai estar com eles quando eles morrerem. And many people who are naturally interested in esoteric knowledge have this kind of inner awareness. E muitas pessoas que estão interessadas no conhecimento esotérico têm essa percepção interna. And in this regard, it's interesting to see what Plato says when he speaks about the process of learning. É interessante ver o que Platão fala sobre isso quando ele fala do processo de aprendizado. He says that learning is actually only half learning new things and half remembering what we already know on a very deep level. Então ele diz que o processo de aprendizado realmente metade a gente aprende novas coisas e metade a gente lembra daquilo que a gente já sabia. Something that we already knew in our previous lives. Algo que já sabíamos em vidas passadas. And for this very reason, some people can have this moment of recognition of truth when they study theosophical theory or some spiritual philosophies, what we call the ageless wisdom. Então, por essa razão, existe esse tipo de reconhecimento quando nós estudamos a literatura teosófica e outros escritos da sabedoria antiga. And within this vast tradition, of course, there are many books that deal with this subject. E nessa vasta tradição, há muitos livros que lidam com esse aspecto. But I would like to mention three that, particularly for me, gave a lot of insight. E eu gostaria de mencionar 3 que, para mim especificamente, me apresentaram muitos insights, muitas percepções. A lot of very valuable information we can find in the book called The Key to Theosophy.
Muita informação valiosa, importante, nós encontramos no livro chamado A Chave para a Teosofia, the Mahatma Letters, as Cartas dos Mahatmas, and this Tibetan Buddhism book called Lamrim. e nesse livro de budismo tibetano chamado Lamrim. So now let's think about the actual moment of transition and see what important ideas we can talk about here. Então, vamos pensar nesse momento da transição propriamente dita e de ideias do que nós podemos pensar a respeito. When a person approaches this moment, we find that we gradually distance ourselves from this earthly plane. Então, quando a pessoa se aproxima desse momento, ela vai se afastando gradualmente desse plano terrestre. And our connection with our world, external world, weakens. E a conexão com o mundo externo vai se tornando mais fraca. Our physical shell becomes more fragile and weak. A nossa casca exterior, o nosso corpo, vai se tornando mais frágil e fraco. And generally speaking, our inner vision becomes clearer. E, de forma geral, a nossa visão interna se torna mais clara. And people can start perceiving the subtle world and its phenomena to a certain extent. E as pessoas conseguem perceber o mundo sutil e certas coisas desse tipo. So we can say that our external being liberates our inner being. Então nós podemos dizer que o nosso ser externo liberta o ser interno. And this is a very important period in our life because it determines our existence after transition and our next birth. E esse é um momento muito importante, porque determina o estado do período de transição e também o próximo nascimento. In the Mahatma Letters we read, "We create ourselves, our Devachan, as our Avicii while yet on earth." Então, nas cartas dos Mahatmas é dito, nós criamos a nós mesmos, o nosso Devachan e o nosso Avicii, quando ainda estamos na Terra. And mostly during the latter days and even moments of our intellectual, sentient lives. E principalmente durante os últimos dias e mesmo os últimos momentos da nossa vida senciente e intelectual. And Devachan and Avicii are the names of those states that people may experience after passing away. E Devachan e Avicii são nomes de estados de consciência que as pessoas podem experimentar depois de passar. So just as our awakening in the morning depends on what we were doing in the evening, assim como o nosso despertar na manhã depende um pouco de como nós fomos dormir, so our future life especially depends on how we spend the last period of this life. E a nossa vida futura depende primordialmente de como nós vivemos especialmente o último período da nossa vida. And the closer we get to the moment of transition, the greater the impact of our experience and our inner states on our future cycle of life. Quanto mais próximos nós estivermos desse momento de passagem, maior será o impacto da nossa condição em relação a momentos futuros. And finally, our state at the moment of transition is the most important and has the greatest impact. E, finalmente, o momento propriamente da transição, da morte, é o momento de maior impacto. Again, from the Mahatma Letters, a little quote. E também da Carta dos Mahatmas, outra citação. The feeling which is the strongest in us at this supreme hour é o sentimento que é o mais forte em nós nessa hora suprema. When, as in a dream, the events of a long life to their minutest details are marshaled in the greatest order in a few seconds in our vision. É quando, como num sonho, os eventos da nossa longa vida passam na nossa frente com os mínimos detalhes, numa ordem, num período de poucos segundos.
That feeling will become the fashioner of our bliss or woe, the life principle of our future existence. Esse sentimento vai se tornar aquele determinante da nossa felicidade ou da nossa infelicidade, o princípio da vida da nossa futura existência. That is an interesting question. When is the best time to make the transition? Uma questão que surge é qual é o melhor momento para se fazer a transição? It is said that everything in nature has two cycles, increasing and decreasing, growth and withering, and so on. Se diz que existem 2 ciclos na vida, o crescimento e a diminuição, o crescimento e ascensão e queda, né? O nascimento e o murchar. And the same we can say about the cycles of sun and moon for our planet. E nós podemos dizer o mesmo a respeito dos ciclos do Sol e da Lua no nosso planeta. So according to the Hindu tradition, the 6 months from the winter solstice to the summer solstice are called Uttarayana. Então, de acordo com a tradição hindu, os 6 meses do solstício de inverno até o solstício do verão são chamados de Uttarayana. And they constitute one daytime of the gods. E eles constituem um dia da vida dos deuses. And the other 6 months from the summer solstice to the winter solstice are called Dakshinayana, and they constitute one night of the gods. E o segundo período é chamado Dakshinayana, e ele vai do solstício do verão até o solstício do inverno. And so the solar year, E seria a noite dos deuses. and so the solar year is the 24 hours of the gods. Então, o ano solar é a vida dos deuses. And the idea is that during the first 6 months, the sun is growing in the northern hemisphere, and during the other 6 months, the sun is decreasing in northern hemisphere. Então, a ideia é que no hemisfério norte, num período, o Sol está crescendo e no outro ele está decrescendo. Logically speaking, perhaps it must be the opposite for the southern hemisphere, but I don't know enough about this tradition to really make any confident conclusion about this. E ele imagina que é lógico que no hemisfério sul isso seja o oposto. Mas como ele conhece pouco, então ele não vai falar sobre isso. And from the great Indian epic called Mahabharata, E desse épico hindu chamado Mahabharata, we can learn about the great war between Pandavas and Kauravas. e nós ali sabemos da grande guerra entre os Pandavas e os Kauravas. There was one great hero called Bhishma who had the blessing of choosing the hour of his own death. Então havia um grande sábio chamado Bhishma, que ele tinha a bênção de poder escolher o momento da sua própria morte. And during this final battle, he was pierced by many arrows, and he was lying on the bed of arrows so that his back was not touching the ground. Então, numa batalha, ele foi atingido por muitas flechas e ele estava praticamente deitado em cima de uma cama de flechas sem tocar o solo. And using his powers, he decided to postpone the moment of his death for about 50 days until the winter solstice. Então, com os seus poderes, ele decidiu adiar o momento da sua morte em 50 dias, de forma que ele morresse no solstício de inverno. And when the sun turned north from the equator and started to increase, he passed away. Então, quando o Sol nasceu de novo, ele morreu. So it is said that this period, when the sun is growing, is auspicious time for passing away. Então se diz que esse tempo, quando o Sol está nascendo, é um momento auspicioso para se fazer a passagem. Because it helps us to liberate ourselves from future earthly lives or from samsara. E nos ajuda a nos libertar de problemas futuros e do samsara.
Of course, logically speaking, it's very unlikely that everybody who dies within these 6 months achieves nirvana. Claro que não é muito provável que todas as pessoas que morrem nesse ciclo cheguem ao nirvana, But there is a strong teaching that indicates that this is an auspicious period. mas há um ensinamento poderoso que diz que é um momento auspicioso. It is also interesting that many holidays in different religions are directly related to astronomical phenomena. E também é bem interessante que muitas festas e eventos nas diferentes tradições religiosas estão ligados a esses acontecimentos astronômicos. Obviously, we know about Vesak in Buddhist tradition and about Easter in Christian tradition. Claro que nós conhecemos a respeito do Vesak na tradição budista e da Páscoa na tradição cristã. And there is also an opinion that originally all major religious celebrations were connected to certain astronomical phenomena. E há uma indicação de que todas as grandes celebrações das religiões eram ligadas a esses momentos astronômicos. And these moments, these events are also often considered an auspicious time for passing away, for transition. E esses momentos também são considerados momentos auspiciosos para se fazer a passagem. Another important aspect here is the thoughts of the dying person. A outra coisa importante são os pensamentos da pessoa que está morrendo. According to the Buddhist science, these thoughts can be separated into 3 categories: good, bad, and neutral. E, de acordo com a tradição budista, esses pensamentos podem ter 3 categorias: bons, ruins e neutros. And it is said that these thoughts we have while still more or less in our usual state of mind, in our usual consciousness. E diz que esses pensamentos que nós temos quando nós estamos no estado normal de consciência, before our consciousness changes and we pass into a more dreamlike state of mind, which is always neutral. Antes de que a nossa consciência passe para um estado que poderia se dizer um estado de sonhos, que é sempre neutro. So, as already was mentioned, our thoughts during this period, during this moment, are especially important to the next cycle of our existence. Então, como dito, os nossos pensamentos nesse ciclo são especialmente importantes para o próximo ciclo. And the good thoughts that we can have are the thoughts related to spirituality, faith, altruistic behavior, and good things, moral actions in our life. Então, os bons pensamentos são ligados à espiritualidade, são ligados à fé, e ligados a coisas ligadas à moral, coisas desse tipo. And since all ordinary people have done both good and bad things in their life, there is a certain struggle between these 2 potentials in their mind at that moment. Então, como a maioria das pessoas tiveram pensamentos bons e ruins durante a sua vida, há um certo tipo de conflito, um certo tipo de luta nesse momento. But the side to which the person was more committed to takes over. Mas o lado que a pessoa realmente se dedicou mais acaba prevalecendo. And the other side is forgotten. E o outro lado é esquecido. And if these potentials are roughly equal, then it is important what does the person first think about. Então, se esses potenciais são mais ou menos equivalentes, estão na mesma proporção, é importante a primeira coisa que a pessoa pensou. And we read that the more virtuous person, well, it seems to this person that he passes from darkness into light. E para as pessoas mais virtuosas, parece que eles passam das trevas para a luz. And many beautiful images rise in his mind. E imagens muito bonitas surgem na sua mente. And such a person passes away happily with very little unpleasant sensations. E a pessoa faz essa passagem de uma maneira bem feliz, sem sensações desagradáveis.
Negative thoughts are memories of passions or bad deeds. As memórias, os pensamentos negativos são relacionados a paixões e atos negativos. And the person who have such thoughts, well, it seems that they are passing from light into darkness. E as pessoas que têm esses pensamentos negativos, parece que elas passam da luz para as trevas. And many frightening images rise in their mind, and they may have visions of the future fruit of their bad actions. Então, muitas imagens ameaçadoras surgem na mente e eles podem ter uma visão das consequências dos seus atos negativos. And they may have some unpleasant bodily feelings or sensations as they pass away also. E eles talvez tenham sensações negativas, sentimentos negativos nesse momento de passagem. So one very important conclusion here that we can make is while our future existence fully depends on our state before passing away, our state before passing away fully depends on the life that we have lived. Então, a conclusão lógica é se os nossos estados futuros dependem, a nossa morte depende, os nossos estados futuros dependem do momento da nossa passagem, também o momento da nossa passagem depende de como vivemos a nossa vida. And in the Mahatma letters there is a moment where specifically this question is asked, can it depend on the whim of chance? E nas cartas dos Mahatmas há um momento que há uma pergunta específica, será que isso é um acaso? And the answer is, this cannot be. Such last thoughts are involuntary. E é dito, isso não pode acontecer, porque os últimos pensamentos são involuntários. And we have no more control over them than we have over the retina to prevent the perception of color. E nós não temos controle sobre eles, como não temos controle da retina de perceber as cores. So speaking about the universal character of this knowledge, again if we open Bhagavad Gita, then we find the following quote. Então, pensando nesse conhecimento antigo, nós pegamos o Bhagavad Gita e encontramos a seguinte citação. What state of existence one thinks of when leaving the body, absorbed in that thought, is the same state one attains. Então, aquele estado de existência em que nós pensamos quando estamos deixando o corpo, absorve o pensamento e o mesmo estado, e se chega ao mesmo estado. So again we see that our state before transition determines our future life and actually the period between lives. E, na verdade, então nós vemos que esses últimos pensamentos determinam a vida futura e também o período entre vidas. At the same time, there is a certain influence that we can have on the state of the person who is passing away. E também tem uma certa influência que nós podemos ter no estado de consciência da pessoa que está fazendo essa transição. And Dalai Lama explains that this last thought and emotion that we have before we die, again he repeats this idea, has a very powerful determining effect on our future. Então o Dalai Lama nos diz que esses os momentos e pensamentos, eles determinam nossa vida futura. So it's very important to create a good atmosphere surrounding the person who is approaching this moment. Então é importante criar um ambiente adequado, um ambiente tranquilo e pacífico em volta da pessoa que está fazendo a transição. And our friends and relatives should inspire positive emotions, sacred feelings as love, compassion and devotion. Então, os nossos amigos deveriam ter esse sentimento, os amigos que estão em volta, né, deveriam ter esse sentimento de compaixão, de devoção, de amor. And help the dying person to let go, not to get attached. E ajudar a pessoa que está fazendo essa passagem a soltar e não se apegar. In Mahatma letters, there is also a very strong accent that is given to this.
Existe uma ênfase muito importante nas cartas dos Mahatmas sobre isso. I will give a short quotation. Speak in a whisper at the deathbed and be conscious of yourself in the solemn presence of death. Então, fale em sussurros no leito da morte e seja consciente de você mesmo nesse solene momento da morte. Especially you must remain calm immediately after death has laid his overbearing hand upon the body. Especialmente você deve se manter calmo imediatamente após o momento em que a morte colocou sua poderosa mão sobre o corpo. I repeat, speak in a whisper so as not to disturb the tranquil flow of thought and not to disturb the active work of the past that casts its reflection on the veil of the future. E ele diz, eu repito, fale em sussurros para não atrapalhar, para não criar desarmonia na tranquilidade do fluxo de pensamentos e para não atrapalhar o ativo movimento do passado, que o passado vai criando em relação ao reflexo do seu véu do futuro. It is also connected with the important phenomenon that takes place during this moment, that we see all our life passing in our mind very quickly. E também isso está muito ligado àquela informação de que nesse momento você vê a sua vida passando rapidamente como um filme. So this moment must not be disturbed. Então esse momento não deve ser perturbado. And again, turning to Socrates and the dialogue called Phaedo. E, de novo, voltando a Sócrates, esse diálogo chamado Phaedo, we see that when Socrates drank the cup of poison, então quando Sócrates bebeu a taça do veneno, everybody, all the friends that were present started crying. E todos os amigos que estavam presentes começaram a chorar. And Socrates said, "What a way to behave, my strange friends." E Sócrates disse: que maneira de se comportar, que maneira estranha de se comportar, meus amigos. Why, it was mainly for this reason that I sent the women away. E foi por essa razão que eu mandei as mulheres embora. So that they shouldn't make this sort of trouble. Porque para que elas não fizessem esse tipo de problema. In fact, I've heard one should die in silence. E, na verdade, nós devemos morrer em silêncio. Come now, calm yourselves and have strength. Então, se acalmem, tenham força. And when we heard this, we were ashamed and checked our tears. Então, quando os amigos ouviram isso, eles se envergonharam e secaram suas lágrimas. And H.P. Blavatsky, in her The Key to Theosophy, gives additional insight. E H.P. Blavatsky, na sua chave para a teosofia, dá um insight além disso. She says, for one brief moment, the personality becomes one with the individual and the all-knowing ego. Ela diz que por um momento a personalidade e o ego superior se tornam um. That is, we reunite with our higher self. Isso quer dizer uma reunião com o nosso ser superior. I would like to finish by quoting a great Tibetan yogi called Milarepa that I already mentioned today. Eu gostaria de terminar essa apresentação com um grande yogi chamado Milarepa. He said, I have meditated so much this life and the next as inseparable that I have forgotten the fear of birth and death. Ele diz, eu meditei tanto nessa vida sobre essa questão inseparável que eu esqueci sobre o medo do nascimento e da morte. So the key word here is inseparable. E a palavra-chave aqui é inseparável. But also key words are meditate and so much. E também a palavra-chave meditar e tanto. So it shows that it requires a great effort, but it is actually something that we can achieve. Então, requer um grande esforço, mas é algo que todos nós podemos atingir. So let us all learn more and reflect more about this topic. Então, vamos aprender mais e refletir mais a respeito desse tema.
understand it better, compreendê-lo melhor to live happier and braver life as a result, e viver melhor, uma vida mais feliz, and to die happily and in peace, which is possible to achieve. e para morrer em paz e tranquilo, o que é possível. And let us try at least partially to lift the veil of this illusion of death and achieve immortality. Então vamos, pelo menos parcialmente, levantar o véu da morte e atingir a imortalidade. Thank you very much. Obrigada.